Olá, seja muito bem-vindo ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 55º programa Sã Doutrina e nós estamos estudando o grande tema de Cristologia. E dentro do tema Cristologia, dentro desse grande assunto, nós estamos estudando mais especificamente os ofícios do Senhor Jesus Cristo. Nós já estudamos, há 2 programas atrás, o ofício profético. No último programa, o programa de número 54, nós começamos a estudar o ofício sacerdotal, e no programa passado, de maneira mais específica, dentro dos nossos estudos sobre o ofício sacerdotal de Cristo, nós estudamos a ideia bíblica de sacerdote e a natureza sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Alguma dúvida que você tenha, é só é só visitar a nossa playlist, voltar no programa 53 e 54 para você ter acesso a especificamente esses 2 temas, né? Os ofícios de Cristo, o ofício profético no programa 53 e o início, né, a primeira parte do ofício sacerdotal no programa de número 54. Hoje, no programa de número 55, nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre o ofício sacerdotal, a segunda e última parte, e nós veremos 3 grandes subtemas. O primeiro subtema que nós iremos estudar é a obra sacrificial de Cristo, que era prefigurada, ou que foi prefigurada lá no Antigo Testamento. O segundo subtema, a prova bíblica da obra sacrificial de Cristo. Existe base bíblica quando nós falamos sobre a obra sacrificial de Cristo. Nós vamos analisar de modo breve alguns textos. E o último subtópico, a obra intercessória de Cristo, dentro de outros 3 subtópicos. A natureza da obra intercessória de Cristo, a eficácia da obra intercessória de Cristo e a extensão. A obra de intercessão de Cristo, ela vale para quem? Nós falaremos sobre esses temas. Dito isso, então, vamos ao nosso primeiro subtema dentro do ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir brevemente sobre a obra sacrificial do Senhor Jesus Cristo, prefigurada no Antigo Testamento. Algumas considerações iniciais. A primeira consideração que nós vamos fazer é que os sacrifícios lá do Antigo Testamento, eles tinham um significado típico. O que significa isso? Eles tinham um significado específico, peculiar e simbólico. De modo especial, quando nós lemos ali o livro de Levítico, além de outros livros, mas principalmente o livro de Levítico, que falava, né, que deixa bem claro os sacrifícios que eram feitos ali, os animais que eram sacrificados e que de alguma forma eles apontavam para o Senhor Jesus Cristo, nós temos ali um significado típico, um significado específico, peculiar e simbólico. Em que sentido nós estamos falando isso? Nós vamos falar daqui a pouco. E esses sacrifícios também lá do Antigo Testamento, que tipificavam um sacrifício maior, que eram sinais de algo maior que viria para frente, eles eram proféticos. Eles prefiguravam o sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira consideração que nós vamos fazer aqui. A segunda consideração é que o Cordeiro Pascal, né, ele é considerado um tipo de Cristo. Existe uma referência que remonta especificamente ao Cordeiro Pascal. Nós vamos ler agora, vai ser projetado aí para você. O texto de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não teremos tempo, né? Nosso objetivo aqui é estudar todos os assuntos que envolvem, né, que circundam ali a realidade do Cordeiro Pascal, mas quem, de alguma forma, tivesse fé, quem celebrasse, né, a festa ali onde o Cordeiro Pascal estava presente, ele era sinalizado com a salvação. E aqui no texto de João, né, aqui no texto do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 1, versículo 29, nós temos essa frase que faz uma referência direta ao Cordeiro, à realidade do Cordeiro Pascal lá do Antigo Testamento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é chamado de o nosso Cordeiro Pascal,
Exatamente isso, o nosso Cordeiro Pascal, lá no texto a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai ser projetado aí para você, acompanhe a leitura. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. E aqui fermento, especificamente, quero lembrá-lo que tem a ver com pecado. E aí, continuando o texto, a última parte, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascal. Perceba que essas expressões todas têm em Cristo a sua realidade máxima e perfeita. Cordeiro Pascal, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existem também declarações claras e expressas de que os sacrifícios lá do Antigo Testamento, os sacrifícios veterotestamentários, eles prefiguravam a pessoa de Cristo e também prefiguravam, ou seja, era uma figura anterior, mas que apontava para não somente a pessoa de Cristo, mas também a obra insuperável, única e perfeita do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler alguns textos, vão ser projetados aí para vocês. Primeiro texto, Colossenses 2,17, está escrito assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha só, então, tudo que aconteceu antes eram sombras. A verdadeira luz, a grande luz para quem apontavam tudo aquilo que estava sendo prefigurado, era e é o Senhor Jesus Cristo. Próximo texto, Hebreus capítulo 9, versículo 23 e 24, está escrito assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, de novo, né, mais um texto, agora em Hebreus, e nós vamos ler vários textos ali, especificamente da Epístola aos Hebreus, que falam sobre o sacrifício de Cristo, sobre essa relação que existe íntima, né, entre Antigo e Novo Testamento, tendo Cristo sempre no centro. Aqui é mais um texto que deixa bem claro que tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10, versículo 1, está escrito assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, de novo, falando do aspecto provisório dos sacrifícios do Antigo Testamento, e todos eles apontando para o aspecto perfeito, insuperável do sacrifício que só Cristo poderia ofertar. Ok? Hebreus 13, 11 e 12 está escrito assim: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. De novo, mais um texto que deixa bem clara essa relação, né, que existe entre os sacrifícios do Antigo Testamento, o sistema sacrificial lá do Antigo Testamento, e todos eles apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. Existem passagens também que ensinam que o Senhor Jesus Cristo realizou pelos pecadores exatamente aquilo que se dizia que os sacrifícios do Antigo Testamento realizavam pelas pessoas que faziam, né, que ofereciam esses sacrifícios. Vamos ver alguns textos. Primeiro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, lá nós lemos assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3, 13, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Né? Cristo sofrendo em lugar daqueles que ele iria salvar. Primeira carta, né, ou primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Era dito, né, que os sacrifícios do Antigo Testamento purificavam. Na verdade, não eram aqueles sacrifícios, mas o sacrifício perfeito para quem eles apontavam. Então a ideia é que só existe perdão, salvação, restauração, enfim, santificação, se houver o pagamento, se houver uma substituição. Lá no Antigo Testamento existia um aspecto provisório que apontava para Cristo. É Cristo que perdoa. É somente mediante Cristo, o sacrifício de Cristo, que existe nova vida, perdão, purificação, justificação e todo o processo soteriológico, todo o processo de salvação, todo ele se cumpre na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, nós podemos afirmar com toda certeza que a obra de Cristo estava prefigurada no Antigo Testamento, e esse fato aponta para o ofício sacerdotal de Cristo. Nós vimos nos programas anteriores, estudando sobre os ofícios de Cristo, quando nós falamos sobre o ofício profético, nós vimos que na essência do ofício do profeta, nós temos ali o quê? É alguém que fala da parte de Deus para o povo. O sacerdote, ao contrário, é aquele que fala da parte do povo para Deus. É aquele que faz essa mediação. O profeta faz essa mediação de Deus em relação ao povo. O sacerdote faz a mediação de baixo para cima, né, dos homens em relação ao próprio Deus. E nós vimos que deve existir uma perfeição. Cristo é o profeta perfeito. Cristo é o mediador perfeito. Ele é o sacerdote perfeito. E quando nós falamos sobre o ofício sacerdotal de Cristo, nós estamos falando do único que faz mediação perfeita e aceitável em relação a Deus, da parte dos homens em relação a Deus. Só existe possibilidade de sermos aceitos pelo Pai mediante o ofício do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos também, né, especificamente agora, um outro subtópico. Falemos agora sobre a prova bíblica da obra sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, uma frase, né, eu quero que você analise com atenção essa frase. Né? Então, nós citamos textos bíblicos, mas às vezes também citamos alguns parágrafos, algumas frases de alguns teólogos. As frases dos teólogos não são Bíblia, ok? Mas elas podem nos ajudar de forma didática. Então, preste atenção, vai ser projetada aí para você uma frase do Luiz Berkoff, que é um dos autores que nós, né, estamos utilizando desde o nosso primeiro programa, né, um autor que nós gostamos bastante. Analise biblicamente essa frase que diz assim, abre aspas, a obra sacerdotal de Cristo está mais claramente apresentada na Epístola aos Hebreus, onde o mediador é apresentado e descrito como o nosso único sumo sacerdote verdadeiro, eterno e perfeito, designado por Deus, o qual toma vicariamente. E o que significa vicariamente? É como nosso substituto, substitutivamente, o nosso lugar e pelo sacrifício de si mesmo obtém uma redenção real e perfeita. Né? E aí, no caso, nós concordamos totalmente do início ao fim dessa frase, que deixa bem claro o ensino bíblico. Né? De uma maneira didática, o Luiz Berkoff, como um dos maiores teólogos sistemáticos de toda a história, né? Ele sistematiza de forma muito didática a realidade de que somente em Cristo, aquele que ofereceu-se de forma perfeita, insuperável a si mesmo e ofereceu uma obra que é perfeita e somente nele é que nós somos aceitos. Leiamos agora alguns textos, alguns vão ser mais extensos do que outros, agora um texto um pouco maior, são 10 versículos, né? Hebreus capítulo 5, do 1 ao 10, acompanhe a leitura, está escrito assim,
Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Olha só que nesse primeiro versículo nós temos aí boa parte da essência do ofício sacerdotal. Versículo 2: E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu pela obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Versículo 10: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então perceba que esse é um texto clássico, ali em Hebreus, que fala sobre a pessoa e a obra de Cristo no centro dessa missão sacerdotal, desse ofício sacerdotal que encontra em Cristo o seu cumprimento perfeito e insuperável. Um outro texto, também mais ou menos com a mesma extensão, ali em Hebreus capítulo 7, do 17 ao 28, está escrito assim: Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E lembre-se que Melquisedeque é um tipo de Cristo, né? Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Aqui deixa muito claro, né, a superioridade e o fato de que Cristo é insuperável. Todos os aspectos sacerdotais apontam para o Senhor Jesus Cristo, e esse versículo deixa muito claro. O versículo 24, né? O período que termina no versículo 24 deixa isso muito claro. Continuando a leitura no versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. De que jeito? Quais são as características? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E, obviamente, Cristo não ofereceu sacrifício pelos seus pecados, porque ele não tem pecado, né? Versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, mais um texto dos vários que nós estamos lendo aqui, nesse nosso programa, que fala sobre a perfeição, a superioridade, o fato de que Cristo e o seu ofício sacerdotal são insuperáveis. Mas continua, tem mais. Hebreus 9, do 11 a 15, está escrito assim:
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. A mesma ideia, com outras palavras, com uma outra conotação, mas falando sobre a superioridade do ofício sacerdotal que encontra-se no Senhor Jesus Cristo. Hebreus 9, versículo 24, 28 ao 28, está escrito assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra do Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aqui um outro aspecto que já estava presente nos outros textos, e nós não comentamos, né? O fato de que o sacrifício de Cristo é de uma vez por todas. É a irrepetibilidade do sacrifício de Cristo. É irrepetível, é de uma vez só. Não precisa de uma segunda vez. Não precisa ser complementado. Não precisa ser repetido. Cristo se ofereceu uma vez, a sua obra na cruz é irrepetível, irreparável, insofismável. Ela é perfeita. Só existe salvação mediante a passagem pela obra do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, de 11 a 14, está escrito assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Aqueles sacrifícios não removiam. Era para quem eles estavam apontando, ok? Tudo passa por Cristo. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma oferta, um sacrifício perfeito, não precisa ser complementado, suficiente, totalmente necessário e totalmente suficiente. Hebreus 10, 19 a 22, são muitas leituras em Hebreus, né? Hebreus 10, 19 a 22, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, né? Esse ensino de que nós devemos nos achegar diante do Pai somente na presença do Senhor Jesus Cristo. E mais um texto, o último aqui desse momento, Hebreus 12, 24, está escrito assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança,
e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. De novo, né, a superioridade de Cristo do seu sacrifício. Aqui uma observação. Embora, né, nós leiamos aqui a maioria dos textos lá em Hebreus, né, embora seja somente na epístola aos Hebreus que Cristo é chamado claramente de sacerdote, a sua obra sacerdotal é ensinada em outros livros. Nós já vimos no programa anterior, né? Ela é apresentada nas epístolas paulinas, nos escritos de João e na primeira epístola de Pedro. Nós não vamos fazer novamente a leitura. Você tendo dúvidas, é só voltar no programa anterior, onde nós fizemos. E a ideia é que o título sacerdote é aplicado a Cristo em Hebreus, mas a obra sacerdotal ela é expressa e ensinada em outros livros, tanto nos escritos de João, de Pedro e também de Paulo, e você pode conferir no programa anterior, ok? Então, resumo do que nós já vimos até agora nesse nosso programa de hoje. Nós já vimos a ideia escriturística de sacerdote e a obra sacrificial de Cristo. Agora, nós vamos estudar brevemente mais um subtópico, que é o seguinte: a obra intercessória de Cristo. O fato de que Cristo, agora já ressurreto, à direita, à destra do Pai, ele intercede pelo seu povo. A obra sacerdotal de Cristo ela tem várias facetas. Por isso é que nós dividimos em vários subtópicos. Esta é a última faceta do ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo que nós estudaremos, né? Que é essa obra intercessória de Cristo. E aqui seria mais 3 subtópicos dentro desse tópico. É a obra intercessória de Cristo, a sua natureza, a natureza dessa obra, a extensão dessa obra e a eficácia dessa obra. Será que essa obra é eficaz? Será que a obra é eficaz, mas depende da gente? Enfim, vamos estudar aqui brevemente, mas de forma bem séria, sobre esses tópicos aqui. Então, primeiro ponto, a obra sacerdotal de Cristo, basicamente, diz respeito a 2 verdades. Quais são essas 2 verdades que estão ali, que marcam a obra sacerdotal de Cristo? Primeira verdade, diz respeito ao oferecimento de um sacrifício, ok? Jesus é o próprio sacrifício. Quando nós falamos da obra sacerdotal de Cristo, obviamente nós estamos falando de um sacrifício. E Cristo é o sacrifício. E a segunda verdade é o fato de que Cristo é o intercessor do seu povo. Perceba, estamos estudando os ofícios de Cristo. Estudamos o ofício profético, estamos agora terminando o ofício sacerdotal, e quando nós pensamos no ofício sacerdotal de Cristo, 2 ideias necessariamente têm de vir às nossas mentes. Primeiro, a noção de sacrifício. Cristo é o sacrifício, o único sacrifício que nos torna aceitos pelo Pai. O único sacrifício que o Pai aceita. Porque o critério do Pai é perfeição, e nada que o homem faça tem perfeição. Pelo contrário, tem imperfeição. Então é o próprio Cristo, é o próprio Pai que envia o Filho para se sacrificar em nosso lugar, e aí nós somos aceitos. Então, quando nós falamos de ofício sacerdotal, ou seja, alguém que representa os homens em relação a Deus, nós estamos falando de alguém que ofereceu um sacrifício. Cristo ofereceu um sacrifício que é Ele mesmo. E uma outra verdade é o fato de que Cristo é o intercessor, aquele que intercede pelo seu povo, aquele que intercede pelos eleitos, aquele que intercede por aqueles que se arrependem e creem nele. Jesus é o intercessor. Ele é o sacrifício e ele é o intercessor. Então, é bom sempre a gente lembrar dessas verdades básicas. Alguns textos bíblicos, 2 aqui por enquanto. João 14:16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o primeiro Consolador é Cristo. O segundo Consolador é o Espírito Santo. O primeiro Paráclito era o Senhor Jesus Cristo, ou é o Senhor Jesus Cristo. O segundo é o Espírito Santo. Paráclito é o Consolador, aquele que provê consolo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E o segundo texto, 1 de João, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: E ele é a propiciação, ou seja, aquele que nos torna favoráveis, né? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios,
mais ainda pelos do mundo inteiro. Ok? Nós vamos falar brevemente, quando nós falarmos sobre a extensão da intercessão, basicamente o que significa pelos do mundo inteiro, tá? Mas por enquanto somente esse versículo. João, um comentário aqui sobre esses dois textos, comentário bem breve sobre João 14,16 e sobre 1 de João 2,2. O texto de João 14,16, ele sugere, ele dá a entender que Jesus é o nosso paráclito, né? E isso é explicitamente afirmado em 1 de João 2,12. Então, aquilo que em João 14,16 está implícito, é explicitado em 1 de João 2,12, os dois últimos textos que nós acabamos de ler, ok? O termo paráclito significa alguém que é chamado para auxiliar um advogado. É aquele que de alguma forma vai auxiliar o trabalho do advogado. Alguém que pleiteia, alguém que defende a causa de outro. Alguém que vai consolar, alguém que vai realmente ajudar. Cristo, como o advogado do cristão, pleiteia a causa junto ao Pai contra Satanás. Jesus Cristo foi e é o nosso primeiro paráclito. E o Espírito Santo é o nosso segundo paráclito, segundo consolador. Alguns textos que falam um pouco sobre essa realidade. Primeiro texto, o texto do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. E nessa tensão e nessa guerra, quem nos defende é o Senhor Jesus Cristo. Próximo texto, o texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem intercede por nós é o Senhor Jesus Cristo. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E mais um texto, Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, textos que ensinam, que dão base para aquilo que nós afirmamos, o Senhor Jesus Cristo como nosso defensor. Falemos agora sobre a natureza da obra intercessória do Senhor Jesus Cristo. Algumas verdades. Primeira delas, a obra intercessória de Cristo se baseia no seu sacrifício expiatório, no seu sacrifício substitutivo. Segunda verdade, a obra intercessória de Cristo é uma continuação da sua obra sacerdotal. Como sacerdote, ele intercede por nós. Como sumo sacerdote, o nosso representante perfeito em relação ao Pai, ele intercede por nós. Terceira verdade, a obra intercessória de Cristo finaliza a sua obra sacerdotal. O último ato da obra intercessória de Cristo é a sua constante e perfeita intercessão ao Pai em relação ao seu povo. Ele faz intercessão pelo seu povo para o Pai Celestial. Talvez aqui você esteja fazendo alguma pergunta, e talvez a pergunta seja essa: onde a natureza da obra intercessória de Cristo está baseada? Qual é a base dessa doutrina? Vamos ler alguns textos que vão deixar bem claro a base da doutrina da intercessão de Cristo, ok? Da obra intercessória de Cristo. Romanos 8, 24 está escrito assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Então perceba que existe uma expectativa por parte do povo de Deus, e essa expectativa tem em Cristo o seu centro. Cristo é aquele que cumpre a expectativa, as expectativas corretas do povo de Deus, ok? Hebreus capítulo 7, versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Esse é um texto mais claro, que deixa bem claro que somente somos aceitos pelo Pai mediante o Senhor Jesus Cristo. E Cristo faz intercessão pelo seu povo em relação ao Pai. Próximo texto, Hebreus 9, 24, está escrito assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Mais um texto que deixa bem claro a intercessão, a mediação que Cristo faz diante de Deus a favor do seu povo. E uma última informação aqui sobre esse ponto: a obra intercessória de Cristo não se limita à oração intercessória. Quando nós falamos da obra intercessória, obviamente estamos falando da oração, do fato de que Cristo ora por nós. Ele intercede por nós. Mas tem mais do que isso, tá? A oração está incluída, mas há mais elementos do que a oração quando nós nos referimos à obra intercessória de Cristo. Como intercessor, olha só o que Cristo faz além de orar. Em primeiro lugar, ele apresenta continuamente seu sacrifício a Deus Pai como base de todas as nossas bênçãos necessárias. Como base de todas as bênçãos necessárias para o povo de Deus. Além disso, Cristo reivindica persistentemente essas bênçãos para eles de acordo com a necessidade do seu povo. Um terceiro ato que Cristo faz, além da oração, Cristo responde a todas as acusações proferidas contra o seu povo por Satanás. Cristo responde. Mais uma quarta, além da oração, Cristo consegue perdão de todo o erro que é com justiça atribuído ao seu povo. O povo de Deus ainda erra, ainda peca, mas Cristo morreu para o perdão desses erros, para o perdão do seu povo em relação a esses erros. Então Cristo consegue perdão de todos os pecados. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é salvador, só isso aqui é salvador. E por fim, além de orar, e além dessas quatro, um quinto ato, uma quinta atitude de Cristo, além da oração, é que Cristo apresenta a Deus o culto e o serviço do seu povo, tornando-os aceitáveis por sua própria retidão. O culto que nós oferecemos, o culto particular e o culto público que nós oferecemos a Deus, ele é aceito somente por causa da perfeição de Cristo. Os nossos louvores são imperfeitos, a pregação é imperfeita, o ensino é imperfeito, as nossas orações são imperfeitas. Então, como tudo isso é aceito por Deus? É porque Cristo intercede. E na perfeição de Cristo, o Pai perfeito nos aceita, mesmo sendo imperfeitos. Olha só que riqueza da obra intercessória de Cristo. Falemos também não somente da realidade da intercessão, falemos não somente da base bíblica da intercessão, falemos da extensão. Até onde vai a extensão da obra intercessória de Cristo? E será que essa obra é eficaz? Falemos então sobre esses dois últimos tópicos para fecharmos o nosso programa de hoje. A extensão e a eficácia da intercessão de Cristo. Em primeiro lugar, sobre a extensão da intercessão de Cristo, devemos lembrar que Cristo intercede por todos aqueles por quem ele fez expiação. Só por eles. Vou repetir mais devagar. Cristo intercede por todos aqueles por quem ele fez expiação, e só por eles. E só Deus sabe quem são eles. E se você quer fazer parte disso, é ouvir o Evangelho, se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Ok? Essa verdade, ela pode ser deduzida, inferida, considerando o caráter definido da expiação. E a expiação, ela é definida. Deus tem um povo. E Cristo, quando vai à cruz, ele vai morrer por esse povo. E também a partir de passagens como? E nós vamos ler algumas passagens. Romanos 8, 29.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então perceba aqui, aos que de antemão conheceu. E conhecer aqui não é só saber, conhecer aqui é amar intimamente, ok? Isso aqui não tem nenhuma base para a doutrina da presciência como sendo a causa da predestinação. Absolutamente nada a ver. Aqui conhecer não é só saber. Deus é óbvio que ele sabe de tudo. Aqui é conhecer de amar antecipadamente. E esses que ele conheceu, ele os predestinou. Tá? Romanos 8, 33 e 34 está escrito assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, Cristo intercede pelo seu povo. Quem faz parte do seu povo? Aqueles que ouvem o evangelho, aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo. Ok? Outro texto, Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, aqueles que creem em Deus, aqueles que mesmo não tendo as Escrituras, como nós temos hoje, de alguma forma, creem no Senhor Jesus, creem em Deus. Aqueles que mesmo não tendo ouvido toda a revelação, em vários momentos da história, em vários lugares do mundo, dos lugares mais conhecidos ou menos conhecidos, eles se arrependem e creem em Deus a partir da revelação que eles têm, ok? E o último texto, João 17, 9, é por eles, preste atenção, João 17, 9, palavras de Cristo. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Mais claro do que isso, creio que é impossível. Devemos ter cuidado em observar que Cristo não intercede apenas pelos crentes. Isso aqui é muito importante. Cristo não intercede apenas pelos cristãos e pelos crentes, mas por todos os eleitos, quer sejam crentes ou ainda sejam incrédulos. Ou seja, mesmo uma pessoa que hoje ainda não crê em Cristo, se ela for uma eleita, ela vai ser alvo, obviamente, da intercessão do Senhor Jesus Cristo. E alguém pode achar que esse tipo de discurso, que não é discurso que nós estamos inventando, nós estamos lendo textos bíblicos, seja um discurso que, de alguma forma, deixa a gente um pouco mais tímido para fazer missão. É pelo contrário. Se existe uma mola propulsora para fazer missão, são esses tipos de textos. Porque nós temos a certeza que quem manda na missão é Deus, quem converte é Deus, cabe a nós pregar o evangelho e Deus tem os seus eleitos. E não cabe a mim nem a você descobrir quem são os eleitos. Cabe pegar o evangelho, sabendo que Deus tem eleitos no mundo todo. Deus é que vai fazer a sua obra, e sua obra é muito mais perfeita, obviamente, do que a nossa obra, que não tem de perfeição coisa nenhuma. Percebam então que a doutrina, ou as doutrinas da eleição e da predestinação bem compreendidas, longe de inibirem ou de alguma forma produzir algum tipo de inibição em relação ao exercício da missão, pelo contrário, é a mola propulsora, são as molas propulsoras para a atividade missionária correta. Porque cabe ao homem obedecer à ordem de Cristo, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que cabe ao povo de Deus é proclamar o Evangelho. Os resultados da pregação do Evangelho, eles estão nas mãos de Deus. O que Deus garante é que Ele tem eleitos em todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todos os lugares, todos os tempos. Nós devemos pregar, testemunhar. Ele é que vai converter e despertar aqueles que são os seus. Ok? Continuando então, chegando ao final, João 17, 20 está escrito assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Olha só, isso aqui é muito interessante, por intermédio da sua palavra. Então a obra intercessória, ela diz respeito
a todos os eleitos, aqueles que já são hoje, aqueles que já aceitaram, né, o convite do Evangelho, e aqueles que ainda hoje são incrédulos, mas um dia crerão no Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos quem são, Deus sabe, e nós devemos fazer a obra da evangelização. Então aqui nós falamos sobre a extensão da obra intercessória para o povo de Deus. E a eficácia? Sobre a eficácia da intercessão de Cristo, nós devemos lembrar que Cristo está diante do Pai como um intercessor autorizado pelo Pai, ou seja, como alguém que pode fazer reivindicações legais. Ele é o advogado perfeito. O que Cristo pede ao Pai, ele pede por uma questão de direito e, portanto, suas orações em favor do seu povo, elas nunca falham. As nossas orações falham, as de Cristo não, nunca. E por fim, as orações de Cristo pelo seu povo estão baseadas em sua obra expiatória, substitutiva, redentora, salvífica, e ele merece tudo o que ele pede. Tudo o que ele pede. Ou seja, alguém que é alvo da intercessão de Cristo nunca vai se perder totalmente. Pode se desviar, mas se é de Cristo, vai voltar. Porque a oração de Cristo, ela absolutamente não falha. Ok? Terminando, então, o nosso programa de hoje com as considerações finais e aplicações. Em primeiro lugar, nós podemos perceber claramente que existe uma unidade perfeita entre Antigo e Novo Testamento. O que é prometido no Antigo é cumprido e de modo perfeito no Novo Testamento. Aquilo que é anunciado no Antigo é perfeitamente cumprido no Novo Testamento. Então, embora esse não seja o nosso tema central, quando nós estudamos os ofícios de Cristo, o ofício profético, o ofício sacerdotal, Deus permitindo no próximo programa, o ofício real, nós vemos essa perfeição, a perfeição da unidade da revelação do Deus triuno. Segunda aplicação e consideração, Jesus Cristo, ele é o centro das Escrituras e faz toda a diferença quando lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, sabendo que em Cristo, na pessoa de Cristo e na obra de Cristo, as profecias, as histórias e os sacrifícios apontam todos para a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Uma terceira consideração é que a obra sacrificial de Cristo é perfeita e é a única obra que promove perdão, purificação e redenção para pecadores arrependidos e que creem em Cristo e em sua obra. Ou seja, isso aqui é totalmente para a nossa vida. Quer nós não sejamos cristãos, quer nós sejamos cristãos. Nós precisamos de Cristo e do Evangelho todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Porque é somente em Cristo é que nós somos perdoados e aceitos pelo Pai. A obra intercessória de Cristo, ela é ensinada claramente nas Escrituras e ela se estende a todos os eleitos. Nenhum daqueles por quem Cristo morreu se perderá e somente aqueles por quem Cristo morreu serão salvos. Ou seja, o funil é Cristo, a porta é Cristo. Ele é a porta estreita, ele é o caminho difícil, ele é o único Salvador, ele, somente Cristo. A Bíblia diz respeito a Cristo. Cristianismo ou é 100% Cristo ou é qualquer outra coisa menos cristianismo. Sua obra intercessória é perfeitamente eficaz e nada pode frustrá-la. Absolutamente nada pode frustrá-la. E a última aplicação, que nossas vidas sejam marcadas por arrependimento e por fé em Cristo Jesus, em sua obra perfeita na cruz e na sua perfeita ressurreição. Ele é o nosso sacerdote perfeito, o sumo sacerdote que intercede ao nosso favor, e a sua intercessão, ela é perfeita. Oremos e confiemos no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. Nós vamos fazer duas indicações bibliográficas aqui para você que quer alargar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesses temas. O volume 3 da Dogmática Reformada do Herman Bavinck,
Aqui tem um capítulo específico que fala sobre Cristologia e que também vai falar sobre os ofícios de Cristo. Esse teólogo aqui vale muito a pena conhecê-lo, ok? Dogmática Reformada do Herman Bavinck e também nessa teologia sistemática do Michael Horton, Doutrinas da Fé Cristã, uma teologia sistemática para os peregrinos do caminho, e aqui do caminho, né, do caminho com C maiúsculo, né, do Senhor Jesus Cristo, os peregrinos que seguem o Senhor Jesus. Aqui nós temos também um capítulo específico de soteriologia, de cristologia mais especificamente, onde o autor também trabalha e expõe numa linguagem um pouco mais moderna o assunto que nós tratamos aqui hoje, os ofícios de Cristo, especificamente o ofício sacerdotal. Assim nós terminamos o Sã Doutrina de hoje. Bons estudos e que Deus muito abençoe.